Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com John Rosenstern, David Borg com o Dave Smith. É um grande prazer estar com você hoje para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nada é melhor do que isso. E quando o programa passado acabou, eu estava falando da mensagem do Doni no domingo de manhã, enquanto gravamos isso, e quando você assistir, já vai ter passado algumas semanas. Mas ele falou de quando Jesus escolheu Pedro, Tiago e João acima dos outros discípulos. Eu não sei o que eles pensaram, mas ele os separou. Primeiro foi quando ele ressuscitou a filha de Jairo dos mortos. A segunda vez foi no Monte da Transfiguração, quando eles puderam vê-lo como ele realmente é, e por aí vai. E na terceira vez que ele chamou Pedro, Tiago e João para estar com ele, foram horas antes da crucificação, no jardim do Getsêmani. E ele chamou os três. Na primeira vez, sendo a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo dentre os mortos. E Jesus fez aquilo para mostrar o poder dele para Pedro, Tiago e João, que ele era poderoso. Ninguém tem mais poder do que alguém que levanta alguém dos mortos. Não tem como, amigo. Certo, isso. Não é que a pessoa está muito doente, ela está morta. E ele fez aquilo para mostrar o seu poder. Poder, glória a Deus. Poder para operar milagres no sangue do Cordeiro, glória a Deus. E no Monte da Transfiguração, ele mostrou sua glória para Pedro, Tiago e João. Sua verdadeira glória. Quando eles olhavam para ele, viam um camponês, pois ele era um camponês. Mas ele estava mostrando para eles, e não creio que esse era o propósito dele, mas ele mostrou a sua glória. Da mesma forma que vemos aqui com Daniel. Isso chocou tanto Pedro, Tiago e João, que Pedro disse assim: vamos construir 3 tabernáculos aqui, um para o Senhor, para Moisés e para Elias. E uma voz veio do céu e basicamente disse: não coloque o meu filho no mesmo nível desses dois. Eles não estão nem perto de estar no mesmo nível. A terceira vez foi em um momento de sofrimento, quando ele os escolheu no jardim do Getsêmani, horas antes da sua crucificação. E ele queria mostrar aquilo para eles. Por que esses 3? Eu não sei, não posso responder. Mas Tiago morreu por Jesus. Herodes o matou. Eu acho que ele tinha 30 anos na época. João viveu mais do que qualquer outro discípulo. Depois Pedro foi crucificado, mas eles viram algo e o Senhor queria que eles vissem. E eu não tenho a resposta, mas talvez vocês saibam por que ele escolheu Pedro, Tiago e João. Eu acho que você já respondeu isso, irmão Swaggart, no último programa. Você disse que havia algo no coração deles. E o Senhor viu, e ele queria se revelar a eles de uma forma mais ampla. E eu acho que isso se aplica a todos os cristãos. Se nós temos um coração que quer seguir a Deus, buscar a Deus, Deus irá se revelar a nós. Talvez Deus não irá se revelar a alguém que não tem esse mesmo coração. Mas ele nunca faz nada por acaso. Certo. Sempre tem um propósito e uma razão por isso. E o propósito e a razão são sempre bons. Sim. E você está correto. Ele deve ter visto algo no coração deles que chamou a atenção dele. Sim. E você pode perguntar, ele fez isso por Pedro, mas mesmo depois Pedro foi e negou ele? Pois Pedro negou, mas o Senhor não vê o que está ali, ele vê o que vai ser. Certo. E ele sabia que aconteceria, mas sabia que Pedro ia vencer, ia sobressair e a fé não falharia. Ele sabia. Exatamente. E então ele permitiu que Pedro
estivesse presente quando ele se revelou para os outros. Muito bem, Dave. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Essa é a mesma reação que Daniel teve quando Gabriel apareceu em relação à visão do capítulo 8. A experiência de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração foi parecida. Pode continuar. Posso fazer uma pergunta? Isso é cair no Espírito. Verdade? Isso é um cair no Espírito genuíno. Essa é uma boa declaração. E existem muitas simulações. Mas existem algumas instâncias na palavra de Deus. Você mencionou Isaías, eu acho que é um outro também, que a presença de Deus é tão forte que a pessoa se prostra na terra. Mas isso é genuíno. Sim. Isso é o resultado da presença de Deus e é a vergonha que, às vezes, como resultado da carne, cria uma dúvida na mente das pessoas sobre aquilo que é genuíno, mas isso é real. Isso pode acontecer na vida de alguém, como nós vimos aqui, e teve um impacto tremendo. Houve um tempo onde as pessoas estavam procurando por essa atividade. O que é maravilhoso, mas quando eles buscam esta resposta emocional, isso torna-se um fator. Mas pense sobre isso, até mesmo na presença de Deus, prostrado no Espírito. Isso não significa que você vai andar e entender e viver no Espírito. Vou te dar um exemplo. Quando eles vieram até ele para prendê-lo, eles caíram para trás. E eu acredito que todos caíram no Espírito. No sentido de que o Espírito Santo os empurrou. Mesmo assim, eles o prenderam e o levaram para a crucificação. Cair no Espírito não garante a vitória na vida de alguém. Não. Como já foi ensinado algumas vezes. Mas Exatamente. a única fonte para a vitória é fé na cruz. Exatamente, Amém. É isso aí. Mas cair no Espírito é real. Sim. Acontece. E existem muitas imitações. Sim. Existem muitos que dizem cair, mas não foi real. Mas isso não anula a realidade. Quando Sim. Deus se move e toca vidas e corações, né? E alguns podem perguntar, e como isso pode te ajudar? Eu não sei como ajudou Daniel, não posso responder. Eu não estava lá. Mas foi o Espírito de Deus que fez aquilo. E não Sim. devemos nos permitir ou nos livrar da realidade Certo. só porque o que é falso está sendo apresentado. Certo. Sim. Por que você acha, irmão Swagger, que Deus permite alguns a terem essa experiência, se no longo prazo isso não trará a eles vitória sobre o pecado? Não irá trazer para eles nenhum benefício no longo prazo, no que diz respeito ao pecado. Então, por que você acha que ele permite com que alguns caiam no Espírito? Nunca aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com alguns de vocês, mas eu me pergunto por que, se não tem um efeito de longo prazo na nossa caminhada cristã. Talvez para encorajamento, não é? Quem sabe? Eu sou como você, só Deus pode responder essa pergunta, porque Ele trata com cada pessoa de maneira individual. Mas eu sei que, às vezes, o Espírito de Deus se move e a pessoa cai no Espírito. Isso já aconteceu várias vezes. Mas existem muitas coisas que não são reais. Alguns falsificam, mas isso não deve nos fazer evitar a realidade. Eu penso que se isso acontece na vida de alguém, é algo que ela jamais irá verdade. esquecer. Talvez isso faça com que a pessoa busque mais a Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu posso testemunhar isso, pois eu tive essa experiência quando o irmão da igreja em Pittsburgh foi para a África. Ele estava com outro ministério e eles oraram pela pobreza e pelos pobres de muitas pessoas e por indivíduos doentes na África.
E quando eles voltaram, nós tínhamos filas de oração e víamos à frente como fazemos na igreja. Ele estava orando e o meu pai com ele, segurando aqueles que caíam no espírito. Eu os ajudava a se sentar. Mas quando ele voltou da África, o poder de Deus estava sobre ele. Eu me lembro de nem chegar até ele e já cair no espírito. E foi um refrigério. E para mim foi um despertar para levar a sério o meu relacionamento com Deus, para voltar a Ele e buscá-lo. Mas a alegria irresistível que veio com aquela experiência. E você está certo, você não esquece quando está na presença de Deus. Eu não posso falar por outros, mas eu vi muitos que ele orou durante aquele dia todo, um depois do outro, e não era falso, eles estavam caindo no espírito. Algo mudou na vida daquele homem quando ele foi para a África. Ele disse, eu vi Deus fazer coisas lá que eu nunca vi na América. As pessoas que estavam doentes, eles não tinham hospitais, médicos, remédios, eles tinham uma esperança. Deus tocar o coração deles, tocar os seus corpos doentes. E eles vinham com fé, e aquela fé era real. E ele trouxe aquela unção de volta com ele. Estava nele, eu posso dizer. E a sua fé aumentou a partir daquele tempo na África. Mas me abençoou e você nunca esquece isso. A pergunta é, se Deus faz isso na África, por que ele não faz aqui? Essa é uma questão que nós podemos especular uma resposta, mas eles não têm outra escolha a não ser acreditar. Aqui, se estamos resfriados, Certo. nós vamos no médico. Nós temos opções. Nós temos opções. Pessoas com quem podemos conversar, pessoas que têm experiência e lá eles não têm nada. Encontrar a sua próxima refeição, às vezes, Por lá, se o eles Senhor não não comem. prover o alimento, eles vão passar fome. Eu já preguei no mundo inteiro, na África, na Ásia, na América do Sul, América Central, América do Norte, na Europa e por aí vai. E por que vemos coisas, às vezes, em outros países, fora dos Estados Unidos, e digo isso porque esse programa alcança o mundo inteiro. Por que não vemos na América como vemos, às vezes, em outros países? E eu não tenho como responder isso, mas eu acredito que muitas dessas pessoas estão mais desesperadas do que as pessoas na América. E um pastor chinês visitou os Estados Unidos e quando ele voltou para a China, perguntaram para ele, o que você viu na igreja americana? Ele pensou um instante e disse, é impressionante o que pode ser feito sem o Espírito Santo. E é uma declaração muito forte, não é mesmo? Então o desespero no coração das pessoas faz com que Deus responda. E as pessoas, como o John disse, outra pessoa falou antes do intervalo, se Deus não suprir, eles não vão conseguir. É isso mesmo. Não existe programa do governo disponível. E isso influencia muito. E não é porque ele não faz aqui, que não quer dizer que ele não esteja fazendo em outros lugares. Mas olhamos para a situação, por exemplo, de cair no espírito, e Daniel caiu, e ele caiu no chão pelo poder de Deus, e existem muitas manifestações falsas disso, mas não permita que isso tire sua fé, porque Deus às vezes quer fazer isso conosco, mas nós não vemos acontecer porque não acreditamos, pensamos que não é real, mas é real sim. Certo. Sim. É real. Por muitas vezes, eu tive a oportunidade de conversar com Dan Burrett quando ele vinha a Baton Rouge. Tenho saudade desse homem. E uma das coisas que ele falava era a fome que existe em países estrangeiros. Não tem comparação aqui nos Estados Unidos. A fome pelas coisas de Deus. Você pode ver isso nas cruzadas que fizemos na América Central, América do Sul, Filipinas, África e por aí vai. Milhares de pessoas responderam, não é? E você via lágrimas rolando em seu rosto enquanto a câmera dava um zoom neles. É diferente daqui, porque não existe uma disponibilidade para com o Espírito Santo. Em alguns casos,
até acontece, mas não como vemos em outros Parece países. que, para minimizar isso, nós criamos uma sociedade aqui nos Estados Unidos que não precisa de Deus. Nós produzimos uma sociedade que tem acesso a todas as coisas na palma das mãos. Nós temos acesso a tudo. E realmente, na nossa essência, nós não precisamos de Deus mais. Nós precisamos dele para a salvação e eternidade, mas no que diz respeito a essa vida, nós não precisamos dele. Apocalipse 3 fala sobre isso. Nós precisamos dele, sim, todo minuto do dia. Precisamos dele. Muito bem, pode ler, E eis Dave, que uma mão me versículo tocou 10. e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Mesmo a escritura não estando clara, parece que a mão que tocou Daniel não era necessariamente a mão de Cristo, como no versículo 5 e no 6. Vemos uma implicação que foi a mão de Gabriel, o anjo que foi talvez o maior ou certamente um dos maiores anjos criados por Deus. Gabriel introduziu João Batista para sua mãe quando ela ficou grávida. Foi Gabriel que disse para Zacarias que o que está por vir será muito usado por Deus. E foi Gabriel que também, que é a maior de todas as coisas, falou com Maria e disse: o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus, e o nome dele será Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E essa é a maior coisa que se pode imaginar, falando de Gabriel. E Miguel, e nós vamos estudar esses dois anjos neste capítulo. Sim. Mas Miguel é o único arcanjo nomeado, e se eu me lembro bem, na Bíblia, ele é o príncipe de Israel. Ele cuida de Israel. Você pode pensar, talvez ele seja o maior. Pessoalmente, não acho que seja. A Bíblia introduz Gabriel, não dá a ele um título, mas diz que ele está na presença de Deus. Não há nada Não melhor tem do que como isso. chegar mais alto do que isso. E depois falaremos mais dele. Pode continuar. E me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que te falarei, e te levanta sobre os teus pés. Só um instante. Dá para ver pelo tom e pela maneira que isso é dito que é uma outra pessoa falando com Daniel. Não é o mesmo que estava falando com ele, porque antes eu creio que era o Senhor Jesus. Não diz isso, mas é a implicação que eu vejo. Mas agora, sem explicação alguma, Gabriel começa a falar com Daniel. Pode continuar. Porque a ti sou enviado agora. E estando ele a falar isso comigo, eu estava tremendo. A mensagem que Daniel vai receber de Gabriel vai ser a visão que vai concluir e unir todas as outras visões. Quero repetir o que disse há alguns programas atrás. É incrível que, bem, ao mesmo tempo não é tão incrível que Deus sabe do futuro. Sim, é verdade. Ele sabe o que vai acontecer. E ele o proclama, e ainda acredito que agora, se ele quiser, quando ele quer, ele fala do futuro. Mas imagine Deus que isso foi há 2.500 anos atrás, desde o dia de hoje. 2.500 anos atrás, ele estava falando com Daniel, não sobre todas as coisas, mas algumas coisas que vão acontecer no futuro. Sim. Mas que vão acontecer. E quem não gostaria de servir um Deus assim, hein? Amém. E nenhuma outra coisa pode se comparar com algo assim. Então, ele tocou Daniel, que fez ele ficar de joelhos, e ele disse: Daniel, um homem muito amado, entenda as palavras que digo a ti, que digo para você. Se coloque de pé, pois eu fui enviado para você. E quando ele disse essas palavras, tremi. Então, sem dúvida alguma, Daniel encarou a situação dessa maneira, porque
qualquer um ficaria morrendo de medo. Quando você está de frente de algo assim, acho Meu que Deus. alguns podem dizer, eu não acho que ele estava com medo. Eu acho que estava sim, com Pense na muito glória medo. que Moisés experimentou quando ele viu a presença de Deus. Você consegue imaginar, Gabriel, que habita na presença de Deus, estando diante de Daniel, e a glória que estava lá como resultado do seu relacionamento com Certo. Deus. E ainda assim ele o chama de homem muito amado. Como é que é? Ele o chama de homem muito amado. Sim. Em outras palavras, ele o chama carinhosamente para que Daniel saiba o quanto Deus o ama. Não é somente eu estou te usando, você é meu servo, faça o que eu estou te mandando. Há um amor carinhoso que há sobre ele para mostrar a afeição que Deus quer dar É para cada um verdade. de nós. Eu sei que em momentos de oração, o que eu mais tenho percebido nestes últimos anos é que neste lugar de encontro, onde o Senhor tem um momento de afeição e intimidade, que até mesmo o meu desejo de fazer os meus pedidos e petições são menos importantes do que estar na sua presença e deixar o seu amor me tocar e me abençoar. E às vezes ele vai compartilhar comigo as coisas que eu preciso orar de acordo com a sua vontade. Deixa de ser aquele momento que eu vou lá apenas porque eu tenho que fazer isso e passa a ser, este é o momento onde ele vai demonstrar o seu amor por mim. É isso que eu quero que as pessoas façam quando orarem, entrarem lá para receber. Daniel provavelmente recebeu em uma medida que eu oro para receber. Eu não sei o quanto ele experimentou, mas aqui Gabriel está diante dele, o anjo que habita na presença de Deus, e diz para ele, eu fui enviado para você, pois você é muito amado. Verdade. Meu Deus. E vamos ler isso no próximo versículo aqui. Os Sim. próximos 2 ou 3 versículos. Pode continuar, E Dave. então me disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a te humilhar na presença do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia, fala do seu pedido, quando ele pediu para entender o propósito do seu povo Israel diante de Deus. E foi quando Deus enviou Gabriel para encontrá-lo. O que Deus ia revelar para Daniel, ninguém mais podia fazer. E o nosso tempo acabou de novo. Obrigado por nos assistir e não perca o próximo programa. Te amamos e Deus te abençoe.